Bill Church estava sem gasolina. Normalmente, essa não seria uma situação capaz de arruinar o dia de ninguém. Mas em 1973, em meio à primeira crise do petróleo, encher o tanque dependia de duas coisas: do dia da semana e do último algarismo da placa do carro. As pessoas cujos carros tinham placas terminadas em número ímpar tinham permissão para encher o tanque às segundas, quartas ou sextas. As placas pares ficavam com terças, quintas e sábados. E o domingo era um dia de descanso, sem gasolina. A placa de Bill era ímpar e o dia era terça-feira, o que significava que, independentemente de onde ele precisasse ir, por mais importante que fossem as suas reuniões, ele estava preso em casa, refém de alguns potentados do Oriente Médio e da OPEP. Mesmo que o número da sua placa fosse compatível com o dia da semana, ele teria que ficar 2 horas em filas que zigue-zagueavam ao redor de esquinas por muitos quarteirões. E isso se ele conseguisse encontrar um posto de gasolina que ainda estivesse aberto. 2 anos antes, houvera combustível suficiente para mandar Edgar Mitchell à Lua. Agora, metade dos postos de gasolina do país tinham falido. O presidente Nixon se pronunciara recentemente à nação, recomendando com insistência que os americanos diminuíssem a temperatura dos termostatos, participassem do transporte solidário e não usassem mais de 40 litros de gasolina por semana. Foi pedido às empresas que reduzissem a iluminação à metade nas áreas de trabalho e desligassem as luzes nos corredores e depósitos. Washington daria o exemplo mantendo apagada a tradicional árvore de Natal no jardim da Casa Branca. A nação, gorda e satisfeita, acostumava a consumir energia como comem cheeseburgers. Estava em choque, obrigada, pela primeira vez, a restringir o consumo. Falava-se até em racionalizar os livros que estavam sendo impressos. 5 anos depois, Jimmy Carter chamaria esse período de equivalente moral da guerra. E foi o que isso pareceu para a maioria dos americanos de meia idade, que não precisavam racionar nada desde a Segunda Guerra Mundial. Bill voltou furioso para dentro de casa e pegou o telefone para se queixar com Hal Purhoff. Hal, um físico com especialização em laser, atuava com frequência como uma espécie de alter ego científico de Bill. Tem que haver uma maneira melhor, gritou Bill frustrado. Hal concordou que estava na hora de começar a procurar algumas alternativas para o combustível fóssil, algo além do carvão, da madeira e da energia nuclear. Mas o que mais existe? Perguntou Bill. Hal recitou uma ladainha com as atuais possibilidades. Havia energia fotovoltaica usando células solares, as células de combustível ou as baterias à água, uma tentativa de converter o hidrogênio da água em eletricidade na célula. Também havia o vento, os refúgios industriais e até mesmo o metano. Mas nenhum deles, nem mesmo os mais exóticos, estavam se revelando sólidos ou realistas. Bill e Hal concordaram que de fato era necessário uma fonte inteiramente nova, um suprimento de energia barato, inesgotável, talvez ainda não descoberto. A conversa dos dois, com frequência, se desviava para esse tipo de orientação especulativa. Hal apreciava principalmente a tecnologia de vanguarda. Quanto mais futurista, melhor. Ele era mais um inventor do que um físico comum, e aos 35 anos de idade já tinha a patente de um laser infravermelho sintonizável. Hal era um homem que, em grande parte, vencera pelo próprio esforço, tendo custeado os próprios estudos depois que o pai morreu, quando ele estava no início da adolescência. Formara-se pela Universidade da Flórida em 1958,
ano seguinte ao lançamento do Sputnik, mas atingira a maioridade durante o governo Kennedy. À semelhança de muitos rapazes de sua geração, levou a sério a principal metáfora de Kennedy, que dizia que os Estados Unidos deviam partir em direção a uma região inexplorada. Ao longo dos anos, e mesmo depois de o panorama espacial americano ter desaparecido gradualmente devido tanto à falta de interesse quanto à ausência de financiamentos, Hall conservaria um idealismo humilde a respeito do seu trabalho e do papel fundamental que a ciência desempenhava no futuro da humanidade. Hall acreditava que a ciência impulsionava a civilização. Ele era um homem pequeno e forte, que lembrava vagamente Mickey Rooney, de cabelo castanho avermelhado, cuja vida interior efervescente de pensamentos alternativos e de possibilidades do tipo "o que aconteceria se" escondia-se atrás de um exterior fleumático e despretensioso. À primeira vista, ele dificilmente aparentava ser um cientista de vanguarda. No entanto, Hall tinha a opinião de que o trabalho de vanguarda era vital para o futuro do planeta, para oferecer inspiração para o ensino e o crescimento econômico. Ele também gostava de sair do laboratório e tentar utilizar a física para solucionar questões da vida real. Bill Church poderia ser um empresário de sucesso, mas compartilhava de grande parte do idealismo de Hall a respeito da influência da ciência na melhoria da civilização. Ele era um modesto médici para o Da Vinci de Hall. Bill interrompeu a sua carreira científica quando foi convocado para administrar o negócio da família, Church Fried Chicken, a resposta texana ao Kentucky Fried Chicken. Ele despendera 10 anos no empreendimento e recentemente levara o Church para o mercado. Ganhara o seu dinheiro e agora estava disposto a retomar as aspirações da sua juventude. Entretanto, por carecer da formação necessária, teve que fazê-lo por meio de um representante. Bill encontrara em Hall o seu perfeito equivalente, um físico talentoso, disposto a se dedicar a áreas que os cientistas comuns poderiam descartar de imediato. Em setembro de 1982, Bill presentearia Hall com um relógio de ouro para assinalar a colaboração mútua. "To Glacier Genius from Snow" eram as palavras gravadas no relógio. A ideia era que Hall era o silencioso inovador, obstinado e frio como uma geladeira, e Bill, a neve que lançava novos desafios para ele. Existe um gigantesco reservatório de energia sobre o qual não falamos, declarou Hall. Todo físico quântico, explicou ele, tem bastante consciência do campo de ponto zero. A mecânica quântica demonstrou que não existe o vácuo ou o nada. O que temos a tendência de imaginar como sendo um vazio absoluto, se toda a matéria e a energia fossem retiradas do espaço, se examinássemos até mesmo o espaço entre as estrelas a partir do ponto de vista subatômico, um enxame de atividade. O princípio da incerteza desenvolvido por Werner Heisenberg, um dos principais arquitetos da teoria quântica, sugere que nenhuma partícula jamais permanece completamente em repouso, estando em constante movimento, devido a um campo de energia em estado fundamental, que interage sem parar com toda a matéria subatômica. Significa que a estrutura básica do universo é um mar de campos quânticos que não podem ser eliminados por nenhuma lei conhecida da física. O que acreditamos ser o nosso universo estável e estático é, na verdade, um turbilhão fervilhante de partículas subatômicas que transitoriamente adquirem vida e deixam de existir. Embora o princípio de Heisenberg
se refira mais notoriamente à incerteza agregada à mensuração das propriedades físicas do mundo subatômico, ele também tem outro significado. Não podemos conhecer simultaneamente a energia e o tempo de vida de uma partícula, de modo que um evento subatômico que ocorra dentro de um minúsculo intervalo de tempo envolve uma quantidade de energia incerta. Basicamente, devido às teorias de Einstein e à sua famosa equação E igual a mc², que relaciona a energia à massa, todas as partículas elementares interagem umas com as outras, trocando energia por meio de outras partículas quânticas, que acredita-se que surgem do nada, combinando-se e aniquilando umas às outras em menos de um instante. 10 elevado a 23 segundos, para ser exata, causando flutuações aleatórias de energia sem nenhuma causa aparente. As partículas transitórias geradas durante esse breve momento são conhecidas como partículas virtuais. Elas diferem das partículas reais porque só existem durante essa troca, o tempo de incerteza permitido pelo princípio da incerteza. Hall gostava de pensar nesse processo como algo semelhante ao borrifo desprendido de uma gigantesca catarata. Esse tango subatômico, por mais breve que seja, quando adicionado por todo o universo, dá origem a uma enorme energia, maior do que a contida em toda a matéria do mundo. Também chamado pelos físicos de o vácuo, o campo de ponto zero, foi chamado de zero, porque as flutuações no campo ainda são detectáveis em temperaturas de zero absoluto, o estado energético mais baixo possível, do qual toda a matéria foi removida e supostamente nada resta para executar qualquer movimento. A energia do ponto zero era a energia presente no estado mais vazio do espaço, na energia mais baixa possível, do qual mais nenhuma energia poderia ser removida. O mais próximo que o movimento da matéria subatômica chega, de zero. No entanto, por causa do princípio da incerteza, sempre haverá alguma agitação residual, devido à troca das partículas virtuais, que sempre fora descartada por se encontrar eternamente presente. Nas equações da física, a maioria dos físicos costumava remover a problemática energia do ponto zero, processo que se chamava renormalização. Como a energia do ponto zero estava sempre presente, afirmava a teoria, ela não alterava nada. Como não alterava nada, não era levada em conta. Hall estivera interessado no campo de ponto zero durante vários anos, desde que se deparara com os textos de Timothy Boyer, da Universidade da cidade de Nova York, em uma biblioteca de física. Boyer havia demonstrado que a física clássica, aliada à existência de um mundo de campos de ponto zero flutuantes aleatórios, poderia explicar muitos dos estranhos fenômenos atribuídos à teoria quântica. Acreditar em Boyer significaria que não precisávamos de dois tipos de física, a newtoniana clássica e a das leis quânticas, para esclarecer as propriedades do universo. Poderíamos explicar tudo o que acontecia no mundo quântico por meio da física clássica, desde que levássemos em conta o campo de ponto zero. Quanto mais Hall pensava no assunto, mais convencido ficava de que o campo de ponto zero satisfazia todos os critérios que ele estava procurando. Era livre, ilimitado e não poluía. O campo de ponto zero poderia simplesmente representar uma vasta fonte de energia não aproveitada. Se pudéssemos utilizar isso de alguma maneira, disse Hall a Bill, poderíamos até prover energia para naves espaciais. Bill adorou a ideia e se ofereceu para financiar algumas pesquisas exploratórias. Não era a primeira vez
que ele financiava os planos de Hall, já custeara planos ainda mais loucos. No entanto, de certo modo, era o momento apropriado para Hall. Aos 36 anos, ele estava com algumas questões não resolvidas. Seu primeiro casamento terminara. Ele havia acabado de escrever, como coautor, um livro que era um importante compêndio da eletrônica quântica. 5 anos antes, ele obtivera o seu doutorado em engenharia elétrica em Stanford e se distinguira na área dos lasers. Quando o mundo acadêmico se revelou tedioso, ele seguiu adiante e nessa ocasião era pesquisador de laser no Stanford Research Institute, SRI, um gigantesco mercado de pesquisas, na época, associado à Universidade de Stanford. O SRI erguia-se como a sua própria vasta universidade de retângulos, quadrados e disposições em Z, de prédios de 3 andares de tijolo vermelho, escondidos em uma sossegada esquina de Menlo Park, espremidos entre o seminário de St. Patrick e a cidade, com os telhados de telhas espanholas, representando a própria Universidade de Stanford. Ao mesmo tempo, o SRI era o segundo maior órgão de pesquisa do mundo, onde qualquer pessoa poderia estudar praticamente qualquer coisa, desde que conseguisse os recursos financeiros necessários para tal. Hall dedicou vários anos à leitura de literatura científica e à execução de alguns cálculos elementares. Examinou outros aspectos correlatos do vácuo e da relatividade geral de uma maneira mais fundamental. Hall, que tinha tendência a ser taciturno, procurava manter-se dentro dos limites do puramente intelectual, mas de vez em quando não conseguia evitar que sua mente avançasse de maneira vertiginosa. Embora esses fossem os primeiros dias, Hall sabia que tropeçara em algo extremamente importante para a física. Tratava-se de um incrível avanço, possivelmente até uma maneira de aplicar a física quântica ao mundo em larga escala. Ou talvez fosse uma ciência de todo nova. Isso estava além dos lasers, ou de qualquer outra coisa que ele já havia feito até então. Ele se sentia um pouco como se fosse Einstein, descobrindo a relatividade. Com o tempo, Hall compreendeu com exatidão o que tinha nas mãos. Estava prestes a descobrir que a nova física do mundo subatômico talvez estivesse errada, ou pelo menos precisasse de uma drástica revisão. De certo modo, a descoberta de Hall não foi uma descoberta, mas uma situação que os físicos aceitavam como verdade absoluta desde 1926 e a descartavam como irrelevante. Para o físico quântico, ela é um contratempo a ser retirado e desprezado. Para o religioso ou místico, é a ciência comprovando o milagroso. O que os cálculos quânticos demonstram é que nós e o nosso universo respiramos em algo que corresponde ao mar de movimento, um mar quântico de luz. Segundo Heisenberg, que desenvolveu o princípio da incerteza em 1927, é impossível conhecer todas as propriedades de uma partícula ao mesmo tempo, como sua posição e seu momento. Devido ao que parecem ser flutuações inerentes na natureza, o nível de energia de qualquer partícula conhecida não pode ser determinado com precisão, porque está sempre mudando. Parte deste princípio também estipula que nenhuma partícula subatômica pode ser levada a um repouso completo, pois ela sempre possuirá um minúsculo movimento residual. Os cientistas sabem há muito tempo que essas flutuações são responsáveis pelo ruído aleatório dos receptores de micro-ondas ou dos circuitos eletrônicos, limitando o nível ao qual os sinais podem ser amplificados.
até mesmo as lâmpadas fluorescentes tubulares, dependem das flutuações do vácuo para operar. Imagine pegar uma partícula subatômica carregada e anexá-la a uma pequena mola sem atrito, como os físicos gostam de fazer para calcular suas equações. Ela deverá saltar para cima e para baixo durante algum tempo, e depois, a uma temperatura de zero absoluto, parar de se mover. O que os físicos, a partir de Heisenberg, descobriram é que a energia no campo de ponto zero continua a atuar sobre a partícula, de modo que ela nunca atinge a posição de repouso, permanecendo a se movimentar ininterruptamente sobre a mola. Para rebater as objeções de seus contemporâneos, que acreditavam no espaço vazio, Aristóteles foi uma das primeiras pessoas a sustentar que o espaço era na verdade um plenum, uma estrutura de fundo repleta de coisas. Bem mais tarde, em meados do século XIX, o cientista Michel Faraday introduziu o conceito de um campo com referência à eletricidade e o magnetismo, acreditando que o aspecto mais importante da energia não era a fonte, mas o espaço ao seu redor, assim como a influência de um sobre o outro por meio de alguma força. Na opinião de Faraday, os átomos não eram duros como bola de bilhar, e sim o centro mais concentrado de uma força que se estenderia pelo espaço. Um campo é uma matriz ou um meio que liga dois ou mais pontos no espaço, geralmente por meio de uma força, como a gravidade ou o eletromagnetismo. A força é em geral representada por ondulações no campo. Um campo eletromagnético, usando apenas um exemplo, é formado por um campo elétrico e um campo magnético que se cruzam, emitindo ondas de energia na velocidade da luz. Um campo elétrico e magnético se forma ao redor de qualquer carga elétrica, que é simplesmente um excesso ou um déficit de elétrons. Tanto o campo elétrico quanto o magnético possuem duas polaridades, negativa e positiva, e ambas farão com que qualquer outro objeto carregado seja atraído ou repelido, dependendo de as cargas serem opostas, uma positiva e outra negativa, ou iguais, ambas positivas ou ambas negativas. O campo é considerado a área do espaço onde essa carga e seus efeitos podem ser detectados. A noção do campo eletromagnético é uma abstração conveniente inventada pelos cientistas e representada por linhas de forças indicadas pela direção e pela forma. Para entender as ações aparentemente extraordinárias da eletricidade e do magnetismo e a sua capacidade de influenciar objetos à distância e tecnicamente até o infinito, sem nenhuma substância ou matéria detectável entre elas. Para simplificar, um campo é uma região de influência, como descrevem dois pesquisadores. Todas as vezes que usamos a nossa torradeira, os campos ao redor dela perturbam, levemente, partículas energizadas nas galáxias mais distantes. James Clerk Maxwell sugeriu a princípio que o espaço era um éter de luz eletromagnética, e essa ideia foi dominante até ser refutada de maneira decisiva por um físico polonês chamado Albert Michelson, em 1881, e 6 anos depois, em colaboração com um professor de química americano chamado Edward Morley, em uma experiência com a luz que demonstrou que a matéria não existia em uma massa de éter. O próprio Einstein acreditava que o espaço constituía um verdadeiro vácuo, até que as suas ideias, que com o tempo evoluíram para uma grande teoria da relatividade, demonstraram que o espaço, na verdade, encerrava um plenum de atividade, mas foi só em 1911, com uma experiência de Max Planck, um dos fundadores da teoria quântica, que os físicos entenderam que o espaço vazio estava repleto de atividade.
No mundo quântico, os campos quânticos não são mediados por forças, mas pela troca de energia, que é constantemente redistribuída em um padrão dinâmico. Essa troca constante é uma propriedade intrínseca das partículas, de modo que até mesmo as partículas reais nada mais são do que um pequeno aglomerado de energia que emerge por um curto período de tempo e volta a desaparecer no campo subjacente. De acordo com a teoria do campo quântico, a entidade individual é transitória e insubstancial. As partículas não podem ser separadas do espaço vazio que as cerca. O próprio Einstein reconheceu que a matéria era extremamente intensa, de certo modo, um distúrbio da perfeita aleatoriedade, e que a única realidade fundamental era a entidade subjacente, o próprio campo. As flutuações no mundo atômico correspondem a um incessante passar da energia de um lado para o outro, como uma bola em um jogo de ping-pong. Essa troca de energia é análoga a emprestar 1 centavo para alguém. Ficamos 1 centavo mais pobres e a outra pessoa 1 centavo mais rica. Até que ela paga o centavo de volta e os papéis se invertem. Esse tipo de emissão e a reabsorção das partículas virtuais ocorrem não só entre fótons e elétrons, mas em todas as partículas quânticas do universo. O campo de ponto zero é um repositório de todos os campos, de todos os estados fundamentais de energia e de todas as partículas virtuais, um campo de campos. Toda troca de cada partícula virtual irradia energia. A energia do ponto zero em qualquer transação particular em um campo eletromagnético é inimaginavelmente minúscula, a metade de um fóton. Mas, se somarmos todas as partículas de todas as variáveis do universo que estão constantemente adquirindo vida e deixando de existir, nos vemos diante de uma vasta e inexaurível fonte de energia, igual ou maior do que a densidade de energia em um núcleo atômico, diretamente posicionada em segundo plano, no espaço vazio à nossa volta, como um plano de fundo difuso e sobrecarregado. Foi calculado que a energia total do campo de ponto zero excede toda a energia da matéria por um fator de 10 elevado a 40, ou 1 seguido de 40 zeros, como descreveu certa vez o grande físico Richard Feynman. Ao tentar explicar uma ideia dessa magnitude, a energia em um único metro cúbico é suficiente para ferver todos os oceanos do mundo.